Pode. Boa noite, estamos aqui na Livraria Antônio Gramsci com Jefferson Lee, professor universitário e autor do livro Direitos Humanos e Concepções Contemporâneas. Jefferson, boa noite. Seu livro fala de diferentes concepções dos direitos humanos construídas socialmente ao longo da história. Né? Quais seriam essas concepções e no que elas se distinguem basicamente? Boa noite. Veja, falar de direitos humanos é algo bastante complexo, porque a temática dos direitos humanos ela pode abranger uma diversidade muito grande de temas. Né? Ela vai desde o que a gente entende por democracia até o que um autor chamado Marshall diria que são os direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, direito ao voto, direito de ir e vir. E envolve diferentes interesses também. Na minha leitura, você tem distintas compreensões de direitos humanos porque você tem distintas formas de interpretar a sociedade, o funcionamento da sociedade. Então, se nós temos 5, 6 grandes interpretações de como funciona a sociedade na atualidade, muito provavelmente essas 5, 6 concepções terão o que dizer a respeito de direitos humanos. Para que quem nos assiste tenha uma ideia, desde o Hitler, o responsável principal pelo nazismo, né, até o Marx, né, todos esses autores de posturas absolutamente distintas tiveram que dizer sobre essa temática. Nos estudos que geraram esse livro, nós identificamos 6 principais concepções. Uma concepção que a gente chama de reacionária, que talvez seja mais enraizada dentro da população brasileira, população mundial. Uma concepção chamada liberal, que tem a ver com todo o processo das revoluções burguesas de 1776 nos Estados Unidos, 1789 na França. Uma concepção chamada socialista, muito localizada nas lutas sociais dos séculos 19 e 20, na organização dos trabalhadores, movimento sindical. Uma concepção chamada contemporânea, que tem a ver um pouco com a evolução do debate na ONU ao longo do século XX, uma concepção chamada pós-moderna. Pós-modernidade tem hoje apresentado explicações, né, para o funcionamento da sociedade, e também no âmbito do marxismo e da esquerda revolucionária, a concepção que a gente chama de dialética. Durante o debate a gente vai poder tratar um pouco com mais cuidado, né, o que cada uma dessas expressões e concepções defendem do ponto de vista da visão de sociedade. Posso antecipar que na minha leitura uma visão dialética de direitos humanos é o que deveria ser adotado pela esquerda, para aqueles que querem realmente transformar essa sociedade numa sociedade justa, efetivamente justa. Sim. Então, qual seria essa relação de direitos humanos com o marxismo, no caso, né, essa concepção dialética que você está falando, e a luta de classes hoje, atualmente? Então, como eu disse, tem alguns autores que vão dizer assim, que, por exemplo, tem o Roberto Lira Filho, um autor marxista, que tem um livrinho da coleção Primeiros Passos, chamado O que é o Direito. Ele diz que a nossa interpretação sobre o direito, consequentemente, para mim, sobre os direitos humanos, diz respeito àquilo que a gente se propõe a assumir como direito. Há pessoas que vão pensar no direito como aquilo que exclusivamente está previsto na lei. Numa concepção dialética, a gente vai buscar na explicação marxista para a origem da sociedade, para aquilo que diferencia os seres humanos dos demais seres vivos, uma dimensão dessas diferenciações, qual seja. O ser humano é o único ser vivo capaz de reconhecer suas necessidades sociais e, ao longo desse processo de reconhecimento, transformar a natureza para poder atingir esses objetivos. Essas necessidades humanas, não necessariamente elas são reconhecidas e respondidas pelo Estado de imediato, o que gera lutas sociais, o que gera lutas e conflitos por sua satisfação. E o ser humano, nessa concepção marxiana, é o único ser que, a partir do momento que satisfaz uma necessidade, é capaz de gerar outras necessidades que vão ser disputadas na sociedade como direito. Então, na minha apreensão, marxismo, direitos humanos, revolução, uma sociedade de classe, todos esses temas estão absolutamente interrelacionados. Não é possível a gente falar de uma concepção dialética de direitos humanos sem ter uma apreensão do que significa organização econômica, social, política, cultural de cada sociedade. E isso tende a se alterar, né, ao longo da evolução histórica, obviamente, porque cada
a materialidade desses conflitos é fundamental para determinar o que a gente entende por direitos humanos. Hoje a gente tem vivido a situação de conflitos sociais, assim, de uma forma muito explícita, inclusive nas capitais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que você vê a questão dos direitos humanos inserida nessa situação de conflito social nas comunidades, nas periferias, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Veja, tem um autor, um professor que inclusive contribuiu com as minhas pesquisas, né, em torno dos direitos humanos, chamado professor José Paulo Neto, que ele afirma sobre o Rio de Janeiro que se a gente for pensar os índices de desigualdade social com que essa capital brasileira, né, convive cotidianamente, a violência no Rio de Janeiro ainda estaria em níveis bastante inferiores ao da média das sociedades mundiais, das cidades mundiais. Isso porque a gente tende a analisar os dados sobre violência dicotomizados, né, estanques, separados das desigualdades sociais, ou seja, da acumulação de riqueza, da apropriação por muitos poucos, né, por muito poucas pessoas, da riqueza que a sociedade como um todo produz. A reação a esse quadro, ela necessariamente envolve a luta por direitos, a luta pelo atendimento das necessidades humanas que eu falava há pouco. Então, por exemplo, se a gente pensa numa favela, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, né, necessidades como a de ir e vir, de acesso a políticas públicas como assistência social, como educação, como saúde, elas estão todas absolutamente relacionadas. O que a gente costuma dizer de política de segurança, né, talvez a gente devesse dizer nesses locais de política de insegurança pública, porque na verdade essas pessoas mais são ameaçadas do que têm seus direitos defendidos, né, pela ação estatal, demonstra o quanto esse debate sobre os direitos humanos e as necessidades humanas e sua satisfação é fundamental. Eu imagino que esta é uma pauta que, nas suas diferentes frentes, ela está presente na luta da população, que infelizmente ainda bebe muito da fonte do que a mídia conservadora, a mídia comercial, vende sobre esse debate, né, de que direitos humanos seria única e exclusivamente a defesa de bandidos, a defesa de pessoas que cometem supostos delitos, supostos crimes contra a propriedade privada, ou seja, que se relaciona com a tal concepção reacionária que eu falava um pouco antes. Então, para mim, a pauta sobre direitos humanos ela está presente e tem que ser disputada no cotidiano, porque ela diz respeito às necessidades que essa população tem de ter uma vida efetivamente justa e com qualidade. Obrigada, Jefferson, pela sua participação, e daqui a pouco a gente vai direto para o lançamento, tá bom?